Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor Jesus. Hoje vim trazer uma palavra para o povo do Senhor Jesus Cristo. Não somos pregadora, mas amo falar do Senhor Jesus, que está em Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá a minha voz. Aqui o Senhor está falando para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá o Senhor ia falar. Jeremias era um grande profeta do Senhor Jesus Cristo. Era filhos de um profeta, sacerdote lá de Israel. E era uma pessoa que estava aprendendo a falar do Senhor Jesus, ainda novo ainda nessa passagem aqui, mas uma pessoa que não tinha medo de falar das grandezas do Senhor Jesus Cristo. Ele falava sem medo aquilo que o Senhor ministrava em seu coração e falava com ele. E aqui descer a casa do oleiro. Que casa que é essa? A casa do oleiro. Ele desceu na casa do oleiro e chegou lá na casa do oleiro, viu ele fazendo um belo vaso de barro. E ele amassava aquele barro, e ele colocava água, ia dando forma naquele vaso. E ele ficava olhando assim, o oleiro trabalhar naquela peça, né? E daí ele ouviu o Senhor falar assim: não poder eu fazer isso na casa de Israel? Porque lá em Israel o pecado estava muito grande, o povo não obedecia mais, o pecado não mudou naquela cidade e a pessoa não queria mais ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Estava um povo desobediente, um povo que não queria mais saber da palavra do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor levantou Jeremias como profeta para dizer das grandezas do Senhor Jesus sobre aquela terra, né? E não foi diferente. E aqui fala sobre vaso. Que vaso que eu e você tá sendo na casa do oleiro. Forte, né, irmãos? Que vaso que está sendo eu e você na casa do oleiro. Você está sendo um vaso de ouro que só quer a glória para a sua vida, para os seus? Fosse muitos vasos hoje, só quer ser vaso de ouro, que toda a glória vem para ele, toda a honra vem para ele. Ele chega a se inchar, né? De tanta grandeza que ele se sente. E a glória é do Senhor Jesus Cristo. Quando ele faz um vaso, ele fez nós com a mesma essência, com o mesmo amor, com o mesmo prazer. Ele não fez um vaso melhor, nem outro pior. Ele fez um vaso com a mesma essência. E tem muita gente que quer ser vaso de ouro para ter a glória para ele. Ele canta bonito, ele prega bonito, ele faz tudo é melhor dele. Tudo é lindo dele. E a glória só vai para ele, né? E tem aquele vaso, irmãos, o vaso de prata. Aquele vaso que fica só de braços cruzados, não fala nada, só fica olhando, né, o que está acontecendo à sua volta, pegando poeira. Que é seu vaso de prata, é triste, né? E tem um vaso de pau. Tem aquele vaso de pau, irmãos, que é o primeiro amor, que a pessoa se batiza, a pessoa faz tudo dentro da igreja. Não são todos, irmãos, tá? Alguns que faz tudo dentro de uma igreja, que prega, que canta, que limpa, que pinta, que faz tudo dentro de uma igreja, né? Muitas vezes os vasos ficam até meio ciumado, né? Porque ele abraça tudo, né? Mas vai indo passando os tempos, aquele vaso, ele se cansa. Ele se cansa de fazer tudo aquilo. Vai descansando. E você sabe que a madeira,
ela vai soltando a poeirinha, vai desfazendo, e esse vaso vai desfazendo, ele vai cansando. E tem o vaso, irmão, de barro. O vaso de barro, muitas vezes você olha para um irmão, para uma irmã, para um povo, e você não dá nada para aquela pessoa, né? Numa firma. Depende do lugar, qualquer lugar, né? Não é só dentro da igreja, todos os lugares. E muitas vezes não dá valor para aquela pessoa. Ah, essa pessoa não é capaz de fazer isso. Ah, essa pessoa não pode fazer isso. Olha esse vaso como que é. Não tem nem formosura, não é uma pessoa bonita, não é uma pessoa vistosa, né? E muitas vezes a gente julga a pessoa pela aparência. Mas o Senhor nos julga pela nossa atitude, pelo nosso coração, pela nossa obediência. E muitas vezes aquele vaso de barro, ele luta, né, para vencer. Luta, luta, luta para conseguir o seu espaço. E muitas vezes o vaso de barro, ele não consegue conquistar aquilo que ele quer. Daí ele deixa entrar o pecado. Daí entra o pecado naquele vaso. Aquele vaso se trinca, aquele vaso se quebra. Dá uma rachada, né, nele, trinca ele. E o vaso continua trabalhando, né, fazendo a obra do Senhor, fazendo na empresa, faz alguma coisa errada e continua fazendo, né? E cada dia aquele vaso vai deixando entrar o pecado. Quando vai ver, irmão, aquele vaso está todo quebrado, todo moído, cheio de pecado, cheio de erro. Aquele vaso já não está escutando mais a voz do Espírito Santo de Deus. Aquele vaso não está mais ouvindo o som da palavra do Senhor. Aquele vaso vai assim escutar a palavra. Muitas vezes a palavra do Senhor não entra mais no coração, porque o vaso quebrou, ele está trincado, e tudo que entra nele vaza. Tudo que entra nele não permanece, porque está trincado. E muitas vezes você pega um vaso trincado, você coloca água nele, põe um buquê de flor nele, e quando você vai lá ver, a mesa toda molhada, o chão todo molhado, para aquele vaso, ele não presta. Ele quebrou e está vazando para todo que é lado. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso, ele é tão lindo, tão soberano. Ele é tão digno de toda honra, de toda glória, que ele gosta desse vaso quando ele se quebra. E quando esse vaso se quebra, e ele se prostra perante o Senhor Jesus e pede a misericórdia do Pai, e pede o perdão, o Senhor Jesus pega aquele vaso, todo quebrado, todo moído, tudo furado, faltando peça, alguns pedacinhos perdeu para trás. E o Senhor pega aquele vaso com tanto amor, com tanta alegria, com tanta... O amor de Deus não tem tamanho, né, irmãos? E ele pega aquele vaso com amor, coloca a água do Espírito Santo sobre aquele vaso e começa a amassar, e começa a amassar aquele vaso novamente nas suas mãos. E coloca mais água e continua amassando aquele barro. Assim somos nós, quando nós erra, quando nós peca, não dizer que não peca. Eu sou a maior pecadora sobre este mundo. Mas o Senhor nos pega, Ele coloca a água
do Espírito Santo e começa a amassar aquele barro novamente. Ele pega aquele vaso que foi quebrado, que entrou a impureza, que entrou o pecado, que entrou o adultério, a honestidade, o erro, tanto pecado que existe sobre essa terra, né, irmãos? Mas pecado é pecado, não tem tamanho, né? Todos são pecado. E o Senhor começa a fazer e amassa, derrama a água do Espírito Santo e amassa e forma o vaso de novo. E depois que esse vaso ele é formado, o Senhor pega esse vaso, irmãos, coloca no fogo. Oh, glória! Coloca esse vaso no fogo. E esse vaso está lá no fogo, queimando. E aquele vaso queima, aquele barro queima, porque o barro ele tem que queimar para dar uma cor bonita nele, ficar meio avermelhada, como o vermelho do sangue de Jesus, né? Então, quando aquele vaso está naquela fornalha, ele fica vermelho, como fogo. Assim é Jesus faz em nossas vidas. Ele queima todo o pecado, toda a impureza, todos os nossos erros. Ele queima. E depois que aquele vaso está bem vermelhinho, ele vai, o oleiro, ele vai lá e tira aquele vaso. Pega aquele vaso em tuas mãos, olha aquele vaso. Que obra linda que eu fiz, né? O Senhor Jesus, ele olha aquele vaso, olha para mim e para você, fala: que obra linda que eu fiz. Que obra linda que eu fiz em sua vida, né? E ele olha para nós, irmãos, e contempla a cor dos olhos, a cor do cabelo, o tamanho, se é gordinho, se é alto, se é magro, se é gordo. E ele acha tudo bem aos seus olhos. E ele veja aquele vaso. E depois que ele vaso nas suas mãos, ele fica olhando aquele vaso. Daí ele pega e dá uma batidinha naquele vaso, para ver se aquele vaso não tá oco. Porque se o vaso tiver oco, irmão, nada presta, né? Não dá para nada, tem que quebrar e fazer de novo. E ele bate aquele vaso, o vaso também apanha, irmão. Você achar que vaso não apanha, porque a pastora é missionário, é líder de algum apartamento, alguma coisa assim, não apanha, apanha. E como apanha, chega a doer a alma, né? E ele bate naquele vaso, e olha aquele vaso assim, e depois que ele bate aquele vaso, sai aquele som bem suave. Daí ele fala: esse vaso está pronto para a minha obra. O porquê que o Senhor faz tudo isso com o vaso. Passa no fogo, amassa, derrama a água do Espírito Santo. O fogo significa o sangue de Jesus em nossas vidas. O porquê que ele faz tudo isso. Para ver, irmão, se eu e você vai suportar as dores, os conflitos, as angústias que vêm em nossas vidas. E quanta angústia, né, irmãos? Como nós estamos passando nesse Brasil, não só o Brasil, mas como o mundo todo. Quanta perca, quanto choro, quantas vidas chorando pelos seus filhos, pelo esposo, quanta igreja chorando pelos seus pastores, missionários, quantas tias de departamento infantil chorando pelos seus tios, tia, departamento infantil, como a gente trabalha também, que desceu à sepultura. Mas Deus conhece tudo, Ele sabe tudo, e nada acontece se não for a vontade do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E assim o Senhor nos faz como um vaso em tuas mãos. E que vaso que você quer ser, irmãos, nas mãos do Senhor Jesus? Você quer ser o vaso de ouro
para só ter a glória para você? Você quer ser o vaso de prata, só sentado, só olhando o que está acontecendo à sua volta? Você quer ser o vaso de madeira, que faz tudo dentro da igreja, desanima pelas provas, pelas angústias e deixa o caminho do Senhor Jesus? Ou que você quer ser o vaso de barro, mesmo que não seja formoso, bonito, chamativo? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo assim que a beleza está falando tudo mais alto, né? A beleza está falando mais alto, as pessoas que falam bem, que têm um diploma, que têm uma boa saída das palavras, e muitas vezes não dão valor às pessoas que malemar sabe falar direito, né? Assim, não sabe falar bem as palavras bonitas. Muitas vezes as pessoas não estão vendo essa parte mais. O povo está querendo só boniteza, só tá querendo pessoas que falam muito bonito, pessoa que grita, pessoa que profetiza, pessoas que falam em profecia, pessoas que falam que vai acontecer isso, que vai dar um carro para você, vai dar isso para você. Mas nós já somos ricos, irmãos, nós já temos tudo, 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 tudo. Porque eu e você tem a maior riqueza, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso em nosso coração e nossas vidas. Não tem riqueza maior do que servir ao Senhor Jesus. Não tem palavras bonitas, diploma, que se não tiver o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus. Não quero dizer que essas pessoas estudiosas, pessoas que falam bonito, não quero dizer que não tem um Espírito Santo, longe de mim falar isso. Mas tem muitas pessoas, muitos vasos, que está sendo só a glória para Ele. E sabemos que o Senhor, Ele vai cobrar da minha mão e das suas mãos todas as vidas que nós perdemos pelo meio do caminho. Todas as vidas que era para mim ganhar para o Senhor Jesus e nós deixando no meio do caminho. Nós não plantou, não arregou, não cuidou, não zelou. Só muitas vezes jogou a semente e deixou lá ela crescer no meio das pedras e ser sufocada pelo meio dos espinhos. Quantas vidas que saiu dos caminhos do Senhor Jesus. Eu estava vendo uma pesquisa que dizem que tem mais pessoas afastadas do caminho do Senhor Jesus do que pessoas servindo ao Senhor Jesus. É duro, irmãos. É duro porque o Senhor vai cobrar dos líderes, dos ministérios, das igrejas. O Senhor vai requerer todas essas vidas que nós perdemos no meio do caminho. O Senhor vai requerer das nossas mãos. Que o Senhor venha ter a misericórdia sobre as nossas vidas. Quantas vidas que se afastaram dos caminhos do Senhor. Como eu tenho 2 filhos que estão afastados. Como eu tenho 2 filhos que estão afastados do caminho do Senhor. Eu sofro como mãe. Sofro como mãe os meus filhos afastados do caminho do Senhor. E quantas mães que sofrem pelos seus filhos. Que o Senhor venha ter misericórdia em nossas vidas. Que o Senhor venha derramar a tua misericórdia. Amém, irmãos? Que você possa ouvir essa palavra. Se faltou algo, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, venha completar em teu coração. Que Deus te abençoe ricamente. Um abraço e fica com Deus.